Bem-vindo ao novo estudo. Se você não se inscreveu no meu canal, se puder se inscrever, eu agradeço, tá bom? Dê um like aí embaixo na mãozinha para cima e depois compartilhe entre as pessoas que você conhece, beleza? Vamos ao estudo. Hoje é sobre o homem que estava no caminho de Jericó. Lembra daquele cego de Jericó? Pois é, tem umas coisas muito interessantes para mostrar a você, começando pelo mapa. Primeiro vamos entender pelo mapa. Eu tenho aqui o mapa mundi, onde vamos encontrar aqui Jerusalém, ó. Aqui é Jerusalém, beleza. Aqui eu tenho a Jordânia e aqui eu tenho todo o território de Israel, certo? Todo o território de Israel aqui, ó. Isso aqui tudinho é Israel. Então vamos lá. Eu tenho aqui a Jordânia. Lembra daquela passagem de Moisés quando saiu do Egito com aqueles 6.000 homens? Pois é, eles andaram por essa região aqui, ó, da Jordânia. Foi por aqui que eles deram várias voltas, caminhando por aqui durante 40 anos para poder entrar na terra prometida. Beleza? Vamos dar um zoom. Quero mostrar alguma coisa interessante a você. Beleza? Vamos continuar aqui dando zoom. Então aqui, ó, eu tenho, nesse azulzinho aqui, eu tenho um Mar Morto, certo? Mar Morto, nesse azulzinho. Aqui, bem aqui acima, deixa eu subir um pouquinho, ó. Aqui, ó, aqui acima eu tenho o Mar da Galileia, tá bom? Então, você já começou a sintonizar. Você tem o Mar Morto, você tem o Mar da Galileia e aqui você tem Jerusalém. Beleza? Jerusalém. Bom, aí ó, vamos dar um zoom um pouco mais. Mais um. Beleza? Mais um. Então aqui eu tenho, ó, zoom. Aqui eu tenho Jericó. Tá bom? Esse aqui é Jericó, certo? No mapa aqui, ó, Jericó, certo? Jericó Nova e Velha se encontra aqui. De Jericó para o Mar Morto são 15 quilômetros. De Jericó para a Jordânia, para a fronteira da Jordânia, são 10 quilômetros. Essa linha que passa aqui, ó, é o Rio Jordão. E aqui, ó, no mapa tem uma coisa carimbada, dizendo local do batismo de Jesus. Quem colocou não fui eu, foi alguém que tem um conhecimento, né, bíblico, e colocou, dizendo que mais ou menos nesse lugar aí, ou nessas proximidades, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então observe que, vamos dizer assim, é perto de Jericó. Beleza? Perto de Jericó. Bom, então na história bíblica diz que quando o povo de Deus saiu lá do Egito, eles tiveram que dar giro por aqui, andar por aqui, ó, dando giro aqui durante 40 anos em volta, certo? Aí o povo, o que acontece é o seguinte, o povo, ele, no comando de Josué, Josué vem e vai conquistar agora as terras. E na hora de conquistar a terra, ele começa por Jericó. Então ele vai para Jericó, e lá em Jericó, ele fica diante de uma muralha muito grande, chamada Muralha de Jericó, que é a cidade, e para ele seria difícil vencer aquele povo. Então Deus disse aí, lá, Josué, dá 7 voltas diante dessa cidade. E aí Josué cumpre o que Deus mandou. Feito isso, Deus derruba aquele lugar lá e Josué vence todo aquele povo. Beleza, então veja que nesse lugar chamado Jericó, tivemos um evento chamado as Muralhas de Jericó. Ainda neste lugar, preste atenção, ainda neste lugar, temos aquele eventozinho que Jesus estava passando pela uma cidade, pelo local, e de repente tem uma pessoa em cima da árvore, vendo Jesus. E Jesus fala, olha, ei, desce, que hoje me convém estar na tua casa. Você sabe quem é? Zaqueu. Muito bem, capítulo 19 de Lucas. Então Zaqueu estava em cima de uma árvore na cidade de Jericó. Então ainda nesta cidade de Jericó, nas redondezas aqui de Jericó, coladinho com Jericó, vamos encontrar o Monte da Tentação. O Monte da Tentação. Lembra do Monte da Tentação? Lucas 4, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto durante 40 dias enjoando. Então foi lá nesse lugar aí onde houve justamente onde tem o Monte da Tentação, beleza? Então observe quantos eventos teve nesse lugar, tá bom? Quantos eventos teve? Então teve os muros das lamentações, os muros de Jericó, teve Zaqueu, teve o Monte da Tentação, mas agora vamos para o último, e este último que eu quero apresentar para você, certo? Esse último é exatamente o homem que estava a caminho nesse local aí, no caminho desse local, e Jesus estava passando pela última vez. Ele estava vindo dessa região aqui, ó, nessa região aqui, estava vindo daqui, passando por Jericó, e ele ia em direção aonde? Jerusalém. Então seria a última vez que Jesus estava passando por Jericó, a última vez.
Daí ele iria entrar agora em Jerusalém, montado num jumentinho, e ali entraria justamente o sacrifício dele. Então era a última vez que ele estava passando por Jericó. E ele encontra quem? Um homem na beira do caminho. Então vamos lá, vamos para a história agora. O mais importante agora é a história, onde se encontra esta passagem bíblica. Então eu preparei para você aqui, ó, a harmonia entre os três evangelhos, tá bom? Entre os três evangelhos. Então aqui, ó, eu tenho em Mateus capítulo 20 e 29, que vai tratar sobre isso. Marcos 10, 46 também vai tratar. E Lucas 18, 35. São os três evangelhos que apresentam sobre o cego de Jericó. Beleza, que estava à beira do caminho. Então, começando por Mateus capítulo 20 e 29. Diz que saindo eles de Jericó. Então, eu não peguei o texto todo, peguei só aquela parte principal para a gente poder entender. Aí, Marcos 10, 46 diz assim, e foram para Jericó. Ainda no 46, ele saía de Jericó. Então, observe como é que cada um está apresentando o texto. Lucas diz que ao aproximar-se ele de Jericó. Então, observe que Mateus diz que estava saindo de Jericó, Marcos diz que estava saindo também de Jericó, mas Lucas diz que estava entrando em Jericó. E aí vem aquela questão, a cidade nova e a velha. Qual das duas? Eu não sei. O texto não deixa bem claro onde ocorreu bem isso. E só fala que foi em Jericó. Mas havia duas cidades. A nova foi construída por Herodes. Porém, não sabe se ele estava entrando na nova e saindo da nova para a velha ou da velha para a nova. Não se sabe, tá bom? Vamos entender o texto agora. Então, em Mateus, ele apresenta dois cegos. No capítulo 20 e 30, diz que são dois cegos. Beleza. Marcos 10, 46, diz que Bartimeu, cego mendigo. Então, veja que aqui em Marcos, ele apresenta o nome da criatura. Ele diz que a criatura é as características dela, cego e mendigo. Aí Lucas diz, ó, no capítulo 18, 35, um cego pedindo esmolas. Então, observe que cada um tem uma visão diferente de apresentar. Lembrando, Mateus diz que são dois, Marcos diz que é um, Lucas diz que é um. Beleza. Só que o único que consegue identificar a criatura é Marcos. Ou seja, para Marcos dizer o nome Bartimeu, possivelmente ele conhecia esta família. É tanto que ele fala filho de Timeu. Então, observe que ele identifica não só o nome da criatura, como também o nome do pai. Interessante é isso. Aí, só que o detalhe que Lucas diz que ele estava pedindo esmola, ou seja, além de ser cego, não estava passeando, estava num lugar pedindo esmola. Então, observe aqui que o evangelho está apresentando. Então, eu tenho um cego que estava no caminho, ele é mendigo, estava o quê? Pedindo esmola. Beleza, vamos continuar. Em Mateus capítulo 20 e 30, disse, tendo ouvido que Jesus passava, aí Marcos 10, 47, e ouvindo que era Jesus, Marcos 18, 35, 36, que diga, ouvindo o tropel da multidão. Então observe que todos os três evangelhos diz que aquela criatura chamada Bartimeu estava ouvindo o barulho de alguma coisa. Então observe só, ouvindo que era Jesus, ouvindo o tropel da multidão, ouvindo que era Jesus. Então, observe que um pecador, ele precisa ouvir sobre Cristo. Entendeu? Então, ele estava ouvindo, ou seja, estava dando atenção ao que estava acontecendo. Então, veja só. Aqui eu quero chamar um detalhe em Lucas capítulo 18, 36. Perguntou o que era aquilo. O cego pergunta, opa, o que é esse barulho aí todo? Aí o 37, anunciaram-lhe que passava Jesus. Então, observe que faz necessário falar de Jesus, anunciar de Jesus. Então, observe que um pecador precisa ouvir sobre Jesus. Então, observe que alguém aqui apresenta ao cego Cristo. Alguém diz assim, olha, quem está vindo ali é Cristo. Então, até então, esse cego aí, possivelmente, alguém já tinha falado para ele antes, bem antes, sobre Cristo. Entendeu? E nessa oportunidade ele pergunta, quem é que está vindo aí? Aí alguém diz, quem está vindo ali é o Cristo. Então, se você observar, por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai agora abrir um clamor. Ele agora vai disparar uma voz muito alta, pedindo por socorro. Por quê? Porque ele entende que este homem que apresentaram a ele
não agora, mas para trás, possivelmente. Este homem aí é um homem que cura, que liberta, que salva. Então ele estava naquele desejo de o conhecer, naquele desejo de ter um encontro. Então ele viu que aquele momento ali seria um momento ímpar para ele conhecer esse Jesus. Repetindo, momento ímpar. Por que estou dizendo momento ímpar? Porque era a última vez que Jesus estava caminhando por Jericó, passando por Jericó. Era a última vez. Então veja que é necessário a pessoa anunciar para um pecador sobre Cristo. Beleza? Então, continuando. Em Mateus 20, 33, que se nos abra os olhos. Então, observe que Jesus pergunta alguma coisa e o cego, aqui os dois, em Mateus, respondem, que abra os nossos olhos. Aí, Marcos 10, 51, que eu torne a ver. Então, observe que o cego está dizendo assim, olha, que eu volte a ver. Lucas 18, 41, que torne a ver. Então observe que ele antes não era totalmente cego. Passou a ser cego. Não se sabe o motivo. Beleza? Então ele passou a ser cego. Então, continuando. Aqui, em Marcos, há um registro assim, a tua fé te salvou. Em Lucas 18, 42, a tua fé te salvou. Então observe que a cura vem através da fé da pessoa. Não é por quem está orando, mas pela fé que a pessoa tem. Então, de acordo com a fé que a pessoa tem, é que ela recebe justamente a bênção de Deus. Recebe justamente o que Deus tem para dar. Então, já para terminar esse primeiro bloco aqui, observe que Mateus capítulo 20, 34, assim, e foram seguindo, ou seja, a pessoa que ouviu sobre Cristo, recebeu a bênção de Cristo, ela passou a seguir a Cristo. Em Mateus capítulo 10, 52, e seguia a Jesus. Em Lucas 18, 43, tornou a ver e seguia-o. Então observe que há uma necessidade que a pessoa que aceita Cristo sirva ou caminhe com ele. Está entendendo? Há uma necessidade para isso. Você veja que o Evangelho está nos mostrando, está nos registrando que não só a pessoa foi até Cristo, ao encontro de Cristo, mas ela serviu a Cristo ou caminhou com ele. Tá certo? Agora vamos lá. Vamos a uns detalhes aqui bem interessantes. Primeiro detalhe aqui que eu quero trazer para você. O pecador precisa, 2 pontos, ouvir a palavra de Jesus. Marcos 10, 47, vamos ver sobre isso. Segundo, clamar por Jesus. Romanos 10, 13. Terceiro, o pecador precisa apelar pela compaixão de Cristo. Lucas 18, do 9 ao 14. D. Crer em Jesus Cristo. João 20, 31. Ir ter com Jesus. Lucas 15, 20. E F. Seguir a Jesus. Marcos 10, 21. Então, observe que um pecador ele precisa ter essas opções aí. Ele precisa ouvir, ele precisa clamar, ele precisa apelar, crer, ir e seguir. Beleza? Agora vamos lá. O que Cristo fez quando o cego clamou? Vamos lá, 4 pontos. Letra A. Quando Jesus escutou quando o cego clamou. Certo? Deixa eu corrigir aqui, clamou. Quando o cego clamou. B. Jesus parou a caminhada com as pessoas. Ele parou. Olha só, quando Jesus ouviu que o cego clamou. Jesus mandou chamar o cego. E 4, Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? Então observe que a Bíblia nos ensina que Cristo, o que é que ele faz quando alguém clama por ele? Na sua casa, no seu quarto, onde estiver. Ele escuta, está bem claro aqui que ele escuta, independente da multidão, que a multidão estava conversando, batendo, fazendo barulho, mas ele, independente do barulho que estava acontecendo, ele ouviu o cego clamar. Beleza? Então é sinal que ele quando você clama, ele vai ouvir o que você clamou. Segundo, ele vai parar o que está fazendo para lhe dar atenção. 6, 3 que diga, ele vai mandar chamar você. E por último, ele vai perguntar o que é que você quer, ou o que você deseja. Amém? É isso que acontece
quando alguém clama a Cristo do fundo do coração. Certo? Agora vamos lá. Para finalizar. Quando o cego diz, Jesus, filho de Davi, ele não estava aqui falando por falar. Esse cego aí, possivelmente, ele foi usado pelo Espírito Santo. Não tenho dúvida quanto a isso, porque ninguém vai revelar uma coisa que não sabe. Entendeu? Não vai. Como é que você vai dizer uma coisa que você não sabe, você nunca viu? Você não tem um conhecimento. Então, possivelmente, o Espírito Santo revelou. Ou alguém da sua família ou próximo andou falando sobre esse Cristo, que ele não conhecia, e falou os detalhes desse Cristo, que era justamente da linhagem de, quando o cego diz, Jesus, filho de Davi, em alta voz, um som muito alto, é um grito ali, é um grito de ato de desespero daquele homem. É como se ele estivesse caindo em um buraco imenso e não tivesse mais como subir e ele tivesse para morrer. É aquele grito de desespero. É como se ele estivesse falando assim, Jesus, olha o meu caso. Jesus, olha a minha situação como estou. Jesus, faz algo por mim. Jesus, eu não tenho ninguém por mim. Jesus, eu não sei o que fazer da minha vida. Então é esse ato de desespero que ecoa da vontade do coração daquele cego. A característica da pessoa era um cego, mendigo e necessitava de alimento. Possivelmente desprezado, abandonado. Ele persevera, apesar da oposição a ele. Ou seja, enquanto ele estava clamando, alguém estava dizendo, não chama, não fala, não grita. Para algum, ele não era digno de ouvir a Jesus. O cego foi liberto daquela humilhação da fome. A cura foi a resposta da fé do cego. O cego se recusou a ficar quieto. Então veja que para aquele cego alcançar o milagre, ele se recusou a ficar quieto, a ficar calado. Mas para ele conseguir aquela cura, ele teve fé. Então você precisa ter fé. Você precisa ter a fé em Cristo. Enquanto sua fé estiver duvidosa, fica difícil as coisas acontecerem. Mas quando sua fé passa a ser única, verdadeiramente em Cristo, algo muda na sua vida. Amém?